Olá, querido aluno. Eu sou o professor Derossi Júnior. Trabalho na Escola Municipal de Tempo Integral Getúlio Mundinho de Oliveira. Estou aqui para ministrar uma aula para vocês. Bom, de antemão eu gostaria de explicar que eu estou sem a máscara, porque eu estou na minha casa, então não há necessidade de eu utilizar. Então, para que você que está aí do outro lado me escute de forma mais clara, eu não estarei utilizando a máscara. Mas gostaria de destacar que a máscara ela é muito importante para nos proteger do coronavírus, que é o que nós temos enfrentado nesse tempo de pandemia, certo? Bom, a aula que eu quero ministrar hoje é uma aula de ensino religioso. Então nós vamos ter aqui uma breve aula, né, falando sobre alguns versículos da Bíblia, e eu vou contar também uma historinha para vocês, e ao final vou fazer uma reflexão e também vou estar passando uma atividade para que vocês venham fazer, né, aí nas suas casas, ok? Bom, essa história que eu vou contar para vocês, ela está na Bíblia. Ela está escrita lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 8, né, que é a história que Jesus está no barco com os seus discípulos. Bom, Jesus ele sai com seus discípulos, né, após uma pregação, ele sai com seus discípulos num barco. E eles entram ali e começam a conversar sobre a pregação que tinha acontecido nas horas anteriores. E então eles adormecem, porque eles estavam muito cansados do tanto que eles tinham andado, né, do tanto que eles tinham encontrado pessoas, né, então eles estavam muito cansados. E então, num determinado momento ali, todos dormindo, inclusive Jesus no barco, os discípulos acordam assustados porque há uma grande tempestade ali no mar, né, onde eles estão. É uma grande tempestade com muitos ventos, né, e começa a atingir o barco que eles estavam e começa a entrar água. E eles desesperados vão lá e acordam Jesus e fala: mestre, não te preocupas que essa tempestade nos atinja? E aí, então Jesus vira para eles e fala para eles terem fé. Olha, vocês precisam ter fé para vencer. E então Jesus vira ali para aquela tempestade, Jesus vira ali para aqueles ventos e repreende-os, né? Mandam eles desaparecerem em o mesmo momento, como num passe de mágica, né? Algo assim instantâneo aconteceu. Aquela tempestade, aqueles ventos foram embora, né? O mar voltou a estar calmo, voltou tudo como estava antes, e eles ficaram impressionados com o tamanho feito que Jesus tinha feito, né? Os discípulos eles ficaram impressionados ali com aquilo que tinha acontecido. E então Jesus fala para eles que é necessário ter fé. Bom, o que eu gostaria de deixar para você, né, com essa leitura? Independente do que você tenha enfrentado de dificuldade na sua casa, na sua família, tenha fé. Nós estamos em um tempo de pandemia, em um tempo difícil. Nós estamos atravessando tempos difíceis, mas Deus ele está falando, né, como Jesus para os discípulos ali, ó. Meus filhos, tenham fé. Vocês precisam ter fé. Vocês precisam olhar para o desconhecido, que é essa doença, esse vírus que tem tomado de conta, né, do mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E tem tirado a paz, tem tirado a fé, até mesmo a fé das pessoas. Mas Jesus ali fala para os discípulos que eles precisavam ter fé. E é o mesmo que Deus está falando para nós hoje. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que nós não vamos ser atingidos, que a nossa casa, nossos familiares não vai ser atingido. E se isso vir a acontecer, que não aconteça nada, né? Que nós venhamos estar bem, passar por essa circunstância, ok? Bom, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui algumas referências para você pesquisar na sua casa
e fazer algo diferente. O que que eu gostaria que você fizesse? Eu vou estar falando aqui as referências bíblicas, você vai ler, você vai identificá-las na Bíblia, você vai pegar esses versículos, você vai escrever em um papel e você vai colar em algumas partes da sua casa, lá na porta do seu guarda-roupa, na porta do banheiro, no espelho do banheiro, para quando você for ali escovar os dentes, você ver aquele versículo ali escrito e gerar fé em você. Você vai colocar na porta da sua casa, você vai colocar no local estratégico aí da sua casa, que ao se movimentar no seu dia a dia você consiga ver esse versículo e você comece a declarar e isso venha gerar fé no seu coração, certo? Bom, o primeiro versículo que eu gostaria que você pesquisasse, identificasse na Bíblia, é no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos que elas aconteçam. Outro versículo que eu gostaria que você pesquisasse também é o versículo de Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Outro versículo que eu gostaria que você pesquisasse, lá do livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ok? Bom, para finalizar, eu gostaria de ressaltar aqui um salmo muito importante para gerar fé no seu coração que está vendo essa videoaula, ok? É o Salmo 23, muito conhecido, porém muito poderoso, que quase nenhuma das pessoas entende o quão é importante esse salmo na nossa vida. E se possível, você escreva também esse salmo aí no papel e coloque em um local onde você vê ele facilmente, tá bom? Então vamos lá. Salmo 23, a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ok? Declare essas verdades na sua vida, né, em circunstâncias da sua casa, da sua família. Não deixe que o medo, o pânico, as dificuldades te alcance. Ok? Coloque a sua fé em prática. Coloque a sua fé em obras.